Nas sombras úmidas da cozinha do castelo de Eldrath, onde o ar carregava o peso de séculos de segredos ancestrais, Elara se agachava junto à lareira moribunda. O fogo crepitava fracamente, lançando danças erráticas de luz sobre as pedras enegrecidas pelas chamas antigas. Fora dali, o vento uivava através das torres góticas, carregando o cheiro de neve fresca das montanhas congeladas que circundavam o reino de Lupória. Era uma terra de florestas densas e sombrias, onde lendas de lobos imortais ecoavam nas noites eternas, e tratados antigos entre humanos e criaturas da lua selavam destinos a gerações. Elara, com seus cabelos castanhos desgrenhados caindo sobre os ombros largos, limpava as sobras da ceia real com dedos trêmulos. Aos 23 anos, ela era apenas uma criada, a mais esquecida entre as servas do palácio. Seu corpo, curvilíneo e robusto, era motivo de sussurros cruéis nos corredores. A gorda da cozinha, zombavam as outras com olhares que cortavam mais fundo que facas. Desde criança, nas vilas remotas aos pés das montanhas, Elara aprendera a encolher-se, a esconder o peso que carregava não só nos quadris, mas na alma. Seu pai, um ferreiro embriagado, a chamara de monstro inútil antes de abandoná-la aos cuidados de tias que a trocavam por migalhas de pão. Agora, no castelo, ela servia aos nobres lobisomens, aqueles seres de sangue lupino que governavam com presas afiadas e olhos dourados, enquanto humanos como ela eram meros tributos vivos, oferecidos em pactos de sangue para aplacar antigas maldições. A mesa de carvalho rústica estava coberta de restos, ossos roídos de veado assado, crostas de pão endurecido e uma poça de molho azedo que ainda guardava o aroma de ervas selvagens. Elara pegou um pedaço de carne fria, mordiscando-o devagar, como se cada bocado fosse um roubo. Seu estômago roncava, mas o medo era maior. Se a cozinheira-chefe, uma mulher ossuda de língua afiada, a pegasse, haveria chicotadas. Sobras são para os cães, gritara ela certa vez, empurrando Elara para o chão com um chute. Mas naquela noite, com a corte reunida no grande salão para o banquete da lua cheia, a cozinha estava vazia. O rei, o temido Alpha Thorn, presidia a assembleia, e ninguém ousava perturbá-lo. Elara engoliu em seco, sentindo o gosto amargo da solidão. Seus olhos verdes, grandes e expressivos, fitavam o vazio. Ela sonhava com aceitação, com um lugar onde seu corpo não fosse uma maldição. Nas noites de lua, quando os lobisomens se transformavam em feras peludas e uivantes, Elara se escondia nos porões, ouvindo os ecos de seus rugidos. Dizia-se que o sangue deles carregava memórias antigas, laços que podiam curar ou amaldiçoar. Mas para ela, era só terror. Uma vez, uma serva rival a trancara em uma adega durante a transformação, rindo enquanto Elara batia na porta, suplicando. Que os lobos te devorem, sua porca gorda, gritara a voz do outro lado. Desde então, o pavor se enraizara como uma erva daninha em seu peito. Um rangido súbito a fez congelar. A porta da cozinha se abriu com um gemido de dobradiças enferrujadas, e uma rajada de ar gelado invadiu o espaço, apagando quase toda a chama da lareira. Elara deixou cair o osso, seu coração martelando como um tambor de guerra. Sombras alongadas se esticaram pelo chão de pedra, e então ele entrou. O rei lobisomem, Thorn de Lupória, em toda sua glória imponente. Alto como uma torre, com ombros largos que preenchiam a entrada, ele vestia uma capa de pele de lobo negro bordada com fios de prata que simbolizavam as veias de sangue ancestral. Seus cabelos escuros caíam em ondas selvagens até os ombros, e seus olhos, de um âmbar flamejante, brilhavam com o resquício da lua que ainda o chamava. A transformação recente deixara marcas sutis, presas ligeiramente proeminentes, unhas afiadas como garras. Ele era o Alfa Supremo, descendente de uma linhagem amaldiçoada por deuses esquecidos, guardião de tratados que forçavam humanos a servirem em troca de proteção contra as feras das montanhas. Mas Thorn era mais que lenda. Era o monstro que inspirava temor e desejo nas cortes góticas, um rei que negociava com sangue e memória, selando pactos que podiam despertar poderes adormecidos. Ele parou.
o ar ao seu redor parecendo pulsar com uma energia primal. Elara se encolheu contra a parede, o corpo tremendo. Majestade, sussurrou ela, a voz rouca de pânico, baixando os olhos para o chão sujo. Seu rosto corou violentamente, consciente de cada curva que a capa fina de linho não escondia. Por que ele estava ali? O banquete ainda ecoava no salão acima, com risos e música de alaúdes. Thorne não falou de imediato. Seus passos ecoaram pesados, aproximando-se da mesa. Ele farejou o ar, um gesto instintivo de sua natureza lupina, e seus olhos se fixaram nos restos. Então, para o horror de Elara, ele puxou uma cadeira de madeira com um arrastar grave e se sentou ao lado dela. O cheiro dele a envolveu, musgo úmido da floresta, fumaça de fogueiras antigas e algo metálico como sangue fresco. Ela ousou erguer o olhar por um instante, vendo as linhas duras de seu rosto, marcado por cicatrizes de batalhas contra clãs rivais e maldições que ameaçavam sua imortalidade. Coma comigo, disse ele, a voz grave e rouca como o trovejar distante nas montanhas. Não era uma ordem, mas algo mais profundo, um convite que ecoava como um uivo na noite. Seus olhos a perfuraram, vendo além da sujeira e do medo, como se o sangue dela carregasse segredos que ele já conhecia. Elara piscou, atônita, o coração acelerado em um ritmo febril. Suas mãos suadas apertaram a borda da mesa. Ninguém nunca a convidara para nada. Ela era a invisível, a rejeitada. Mas ali, sob o olhar do rei lobisomem, algo se agitou em seu interior. Um calor proibido, uma faísca de possibilidade em meio à escuridão gótica do castelo. A neve caía mais forte lá fora, cobrindo as torres como um manto de segredos, enquanto o destino de Elara começava a se desenrolar, entrelaçado ao dele em um pacto que nenhum tratado poderia prever. Elara ficou paralisada, o ar da cozinha parecendo sufocante, apesar do frio que se infiltrava pelas frestas das janelas em arco. O rei Thorne, com sua presença imponente que preenchia o espaço como uma sombra viva, esperava, os olhos âmbar fixos nela, com uma intensidade que fazia seu estômago revirar. Coma comigo, repetiu ele, a voz ecoando como um rugido baixo, não ameaçador, mas inescapável. Seus dedos longos, ainda com as unhas ligeiramente afiadas pela transformação recente, pegaram um pedaço de pão endurecido da mesa e o partiram ao meio, oferecendo-lhe uma porção como se fosse um gesto de igualdade em um mundo que a tratava como escória. Ela engoliu em seco, o coração batendo tão forte que achou que ele poderia ouvi-lo, com aqueles sentidos lupinos aguçados. Ninguém nunca a olhara assim, não com pena, não com desprezo, mas com uma curiosidade primal que a desarmava. Tremendo, Elara estendeu a mão, os dedos roçando os dele por um instante fugaz. A pele dele era quente, quase febril, contrastando com o frio úmido que se agarrava à sua própria carne. Ela pegou o pão e mordeu devagar, o crocante seco arranhando sua garganta, mas o gosto agora parecia menos amargo, menos roubado. Thorne comeu em silêncio por um momento, seus movimentos precisos e deliberados, como se cada bocado fosse uma meditação. A lareira crepitava fracamente, lançando sombras dançantes sobre o rosto dele, destacando as cicatrizes que cruzavam sua mandíbula. Marcas de uma batalha antiga contra os clãs das montanhas, onde o sangue de lobos rivais havia selado uma maldição que o prendia à imortalidade solitária. Ele era o guardião de Lupória, um reino forjado em tratados de sangue entre humanos e feras, onde vilas como a dela enviavam tributos anuais, jovens para servir, para aplacar as fomes eternas das criaturas da lua. Mas naquela noite, com a lua cheia ainda pairando no céu como um olho vigilante, Thorne sentia algo diferente. O cheiro dela, terra úmida, lágrimas não choradas e um traço sutil de algo selvagem, adormecido, o atraía como um chamado ancestral. Você treme como uma folha no vento das montanhas, murmurou ele, sem desviar o olhar. Sua voz era grave, carregada de um sotaque antigo, ecoando as florestas densas onde sua matilha nascera. Não há motivo para medo aqui. Esta cozinha é neutra, longe dos olhos da corte. Elara baixou os olhos para a mesa, as migalhas espalhadas como fragmentos de sua vida quebrada.
Como responder a um rei? Aos lobisomens, palavras eram pactos, e ela não queria selar nada além de sua própria sobrevivência. Eusini, eu sou só uma criada, majestade, sussurrou, a voz fina e trêmula. Não mereço partilhar mesa com o senhor. As sobras são para mim, não para um alfa. Ele inclinou a cabeça, um gesto lupino que revelava o brilho de presas sob os lábios. Merecer? O que é isso em um mundo de sangue e maldições? Thorne pegou um osso de veado, roendo a carne fria com dentes que pareciam feitos para rasgar mais que ossos. Eu vi cortes onde humanos como você são tratados como presas, mas você... Há algo em seu cheiro que não é de presa. Conte-me, Elara. Sim, eu sei seu nome. As paredes deste castelo sussurram segredos. O choque a fez erguer o rosto, os olhos verdes encontrando os dele por um segundo antes de fugirem novamente. Como ele sabia? As servas a ignoravam, ou pior, a atormentavam com sussurros sobre sua carne farta demais para um corpo humano. Desde que chegara ao castelo de Eldrath, aos pés das montanhas eternamente nevadas, Elara aprendera a se mover como uma sombra, limpando os salões góticos onde nobres lupinos dançavam sob lustres de cristal enegrecido pelo tempo. Seu corpo, com curvas que a faziam se sentir um fardo, era motivo de risos nas cozinhas. Porca inútil, cuspiram as tias antes de vendê-la como tributo. E agora, o rei a via. Eu venho da vila de Frosthaven, disse ela, as palavras saindo aos tropeços. Meu pai me chamou de monstro por ser. Assim, gorda, fraca. As tias me trocaram por pão. Aqui, eu limpo, eu sirvo. Não há mais que isso. Thorne parou de comer, seus olhos estreitando-se com uma fúria contida que fez o ar vibrar. Ele conhecia traumas como o dela. Sua própria linhagem era amaldiçoada por uma rainha loba traída séculos atrás, cujos filhos carregavam o peso de presas que nunca se recolhiam completamente. Monstro, repetiu ele, a palavra saindo como um rosnado baixo. Eles chamam de monstro o que não compreendem. Meu sangue carrega memórias de rejeições piores. Clãs que me caçaram por minha força, por ser o alfa que uniu as matilhas sob tratados de sangue. Mas você, Elara, não é fraca. Sinto isso. Um laço antigo, talvez, desperto pela lua. Ela piscou, o calor subindo ao rosto. Um laço? Era loucura. Lobisomens e humanos não se misturavam além de pactos frios. As lendas falavam de híbridos amaldiçoados, nascidos de uniões proibidas que despertavam poderes selvagens. Mas ali, com ele tão perto, o cheiro dele, floresta chuvosa e algo metálico como ferro aquecido, a envolvia, despertando um formigamento em sua pele, como se seu sangue respondesse. Elara pegou outro pedaço de carne, mordendo para esconder o tremor. E se eu for mesmo um monstro? Meu corpo, ele me trai. As servas riem, a cozinheira me bate. Eu me escondo nas noites de lua, com medo de que vocês me vejam como comida. Um riso baixo escapou dele, não cruel, mas genuíno, ecoando como um uivo distante nas montanhas. Comida? Você é mais que isso. Veja. Thorne estendeu a mão, tocando levemente o pulso dela, onde uma veia pulsava visível sob a pele. O toque foi elétrico, enviando uma onda de calor que a fez ofegar. Por um instante, visões fragmentadas piscaram em sua mente. Não dela, mas dele. Uma floresta enevoada, uivos de dor, um pacto selado com sangue que ligava almas. Seu sangue canta, Elara, não de medo, mas de força adormecida. Talvez você seja parte de um tratado esquecido, uma linhagem humana tocada pela lua. O som de passos ecoou do corredor, quebrando o encanto. Vozes de guardas lupinos se aproximavam, discutindo o banquete que se estendia no salão acima, onde taças tilintavam e risos mascaravam intrigas políticas. Thorne se levantou devagar, a capa de pele roçando a mesa. Esta conversa não acaba aqui, disse ele, os olhos prometendo mais que palavras. Venha ao meu conselho amanhã ao amanhecer. Há segredos neste castelo que precisam de luz. Elara assentiu, o peito apertado por uma mistura de terror e anseio. Enquanto ele saía,
A porta rangendo atrás de sua silhueta imponente, a neve batia contra as vidraças, turvando o mundo lá fora. Sozinha novamente, mas mudada, ela tocou o pulso onde ele a tocara, sentindo um pulsar novo, como se o sangue ancestral de Luporia tivesse encontrado eco no dela. O castelo de Eldrath, com suas torres perfurando o céu cinzento, guardava mais do que maldições. Guardava destinos entrelaçados, onde uma criada rejeitada poderia despertar como algo mais, ao lado do rei que via além da carne e do medo. Mas as sombras da corte espreitavam, e o amanhecer traria testes que nem mesmo a lua poderia prever. O amanhecer raiava pálido sobre o castelo de Eldrath, tingindo as torres góticas de um cinza perolado que se misturava à neve acumulada nos parapeitos. O vento das montanhas de Lupória uivava abaixo como um lamento ancestral, carregando flocos que dançavam como fantasmas ao redor das muralhas de pedra envelhecida. Elara acordara antes do sol, o corpo dolorido de uma noite agitada em sua cama de palha no dormitório das servas. O toque do rei ainda queimava em seu pulso, uma marca invisível que pulsava como um coração secundário, despertando sonhos fragmentados de florestas sombrias e uivos que ecoavam em seu sangue. Ela se vestira com pressa, ajeitando o vestido de linho cinzento que grudava em suas curvas, um lembrete cruel de por que se sentia sempre inadequada. As outras servas já se moviam pelos corredores úmidos, carregando baldes de água gelada para os salões, mas nenhuma ousara perturbá-la. Os sussurros sobre a gorda da cozinha haviam se transformado em olhares enviesados desde a noite anterior. Alguém vira o rei entrar na cozinha, e agora as línguas afiadas teciam intrigas. Elara ignorou-as, o estômago revirando de ansiedade. Ir ao conselho? Para uma criada como ela, era loucura, um sonho nascido do cansaço. Mas o chamado de Thorn ecoava em sua mente, irresistível como a atração da lua sobre as feras. Os degraus de pedra em espiral levavam à ala superior, onde o ar era mais frio e carregado de um cheiro metálico, sangue e incenso, resquícios de rituais lupinos. Elara hesitou na porta do salão do conselho, uma câmara vasta, com paredes cobertas de tapeçarias desbotadas que retratavam antigas batalhas. Lobos humanoides rasgando exércitos humanos sob luas vermelhas, selando tratados com gotas de sangue que brilhavam como rubis. No centro, uma mesa de carvalho negro esculpida com garras e presas, cercada por cadeiras altas entalhadas com símbolos de matilhas ancestrais. Guardas lupinos flanqueavam as entradas, seus olhos dourados fixos nela com desdém velado. A criada, rosnou um deles, mas não a impediu. O cheiro do rei estava nela, uma marca que os mantinha à distância. Thorn já estava lá, de pé junto a uma janela em arco que dava para as montanhas congeladas, onde picos denteados perfuravam o céu nublado. Ele vestia uma túnica de veludo escuro, bordada com fios prateados que imitavam veias pulsantes, e sua capa de pele de lobo negro caía sobre os ombros como uma segunda pele. Seus cabelos desgrenhados captavam a luz fraca, e ao virar-se, seus olhos âmbar a encontraram imediatamente, aquecendo o ar ao redor. "Você veio", disse ele, a voz grave ecoando nas pedras, um tom de aprovação que fez o peito de Elara se expandir, apesar do medo. "Sente-se. Os conselheiros chegarão em breve, mas primeiro falemos sozinhos." Elara se aproximou devagar, as pernas pesadas como se pisasse em neve profunda. A cadeira rangeu sob seu peso e ela corou, encolhendo-se instintivamente. "Majestade, eu. Não sei por que me chamou. Sou só uma serva. O que uma como eu poderia oferecer a um conselho de alfas?" Thorn se sentou à cabeceira, perto o suficiente para que o calor dele a envolvesse novamente, dissipando o frio que se infiltrava pelas frestas. Ele estendeu a mão sobre a mesa, não tocando-a, mas próximo o bastante para que ela sentisse a energia primal emanando de sua pele. "O que você oferece é o que Luporia precisa. Verdade. Anoche, quando toquei seu pulso, vi fragmentos.
Memórias não suas, mas minhas, ecoando no seu sangue. Há uma maldição antiga nesta terra, um tratado rompido séculos atrás entre minha linhagem e uma casa humana de Frosthaven. Seu sangue carrega traços dela, Elara, não de presa, mas de aliada, uma linhagem tocada pela lua que pode quebrar a solidão da imortalidade que me aflige. Ela piscou, o coração acelerando em um ritmo selvagem. Memórias? Seu pai a chamara de bastarda, sussurrando sobre uma mãe que fugira para as florestas, mas nunca dera detalhes. As tias a espancavam por ser marcada, escondendo-a durante as noites de lua como se ela fosse uma aberração. Eu não sou nada disso, murmurou, os olhos baixos para as mãos calejadas, unhas roídas de ansiedade. Meu corpo é fraco, meu sangue é comum. As servas me chamam de monstro por ser gorda, por ocupar espaço demais. Como eu poderia ser parte de algo tão nobre? Um rosnado baixo escapou da garganta de Thorne, não de raiva contra ela, mas contra as sombras que a atormentavam. Ele se inclinou para a frente, os olhos flamejantes, perfurando-a como se vissem além da carne. Monstro. Eu sou o monstro aqui, Elara. Minha maldição me prende a esta forma, presas que não se recolhem, uma imortalidade que devora aliados e amantes. Clãs rivais cobiçam meu trono, usando tratados falsos para invadir as vilas humanas. Mas você, seu cheiro me acalma, como um bálsamo na ferida ancestral. Toque aqui. Ele pegou sua mão, guiando-a para o medalhão em seu peito, uma relíquia de prata com uma gota de sangue petrificada no centro. Símbolo de um pacto que ligava almas através de gerações. Ao contato, uma visão os invadiu. Uma mulher de curvas generosas, como Elara, correndo por florestas nevadas, unindo-se a um lobo alfa em um ritual de sangue sob a lua. O laço os fortalecera, mas traidores humanos o romperam, amaldiçoando a linhagem com rejeição eterna. Elara ofegou, retirando a mão como se queimasse, mas o formigamento permaneceu, um calor que se espalhava por seu corpo, despertando uma fome não só de comida, mas de pertencimento. Isso é real. Eu sinto, como se meu sangue respondesse ao seu. Antes que Thorne pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo, e o conselho entrou. Nobres lupinos de peles cinzentas e olhos afiados. Liderados por Lady Vesper, uma alfa esguia com cabelos prateados, e um sorriso que escondia presas venenosas. Ela era conselheira-chefe, conhecida por intrigas que minavam tratados, e seus olhos se estreitaram ao ver Elara. Majestade, o que é isso? Uma humana fedorenta no salão do conselho? As montanhas sussurram de rebeliões nas vilas. Precisamos de presas, não de porcas para limpar mesas. Thorne se ergueu como uma sombra imponente, o ar vibrando com seu alfa dominante. Silêncio, Vesper. Elara é parte de um laço antigo, e sua presença aqui é por minha ordem. O tratado de Frosthaven pode ser restaurado através dela, quebrando a maldição que enfraquece nossa matilha. Murmúrios ecoaram, olhares de desprezo cravando-se em Elara como agulhas. Ela se encolheu na cadeira, o peso de sua insegurança voltando como uma onda gelada. Vesper riu, um som cortante como vidro quebrando. Uma criada gorda. Seu sangue é diluído, sua carne é fraqueza. Eu vi como as servas a tratam, e com razão. Se ela carrega traços lupinos, é uma aberração, não uma salvadora. Deixe-me testá-la, Majestade. Um ritual simples, sangue por sangue. O desafio pairou no ar, denso como a névoa das montanhas. Thorne hesitou, seus olhos encontrando os de Elara com uma promessa protetora, mas também uma faísca de desejo proibido. Não sem consentimento, rosnou ele. Elara, a escolha é sua, mas saiba, recusar pode selar seu destino como mera serva. Aceitar pode despertar o que dorme em você. Elara engoliu em seco, o peito apertado por terror e uma centelha de coragem nascida do toque dele. Lá fora, a neve caía mais forte, isolando o castelo como um túmulo de segredos. Ela assentiu devagar, sentindo o sangue pulsar em uníssono com o dele. Eu aceito. Por Lupória. Por mim.
Mas enquanto Vesper sorria vitoriosa, Elara soube que o teste seria mais que sangue. Seria uma prova de sua alma, onde o amor nascente com o rei poderia florescer ou se afogar em intrigas góticas. O conselho prosseguiu, mas o ar carregava a tensão de um pacto se formando entre a criada rejeitada e o alfa solitário, sob o olhar implacável das montanhas eternas. O salão do conselho pulsava com uma energia tensa, como o ar antes de uma tempestade nas montanhas de Lupória. As tapeçarias nas paredes tremiam levemente com o vento que se infiltrava pelas janelas em arco, carregando flocos de neve que derretiam no chão de pedra polida. Elara sentia o peso de todos os olhares sobre ela. Os conselheiros lupinos, com suas posturas eretas e presas reluzindo à luz fraca das tochas, observavam-na como se fosse uma presa encurralada. Lady Vesper, com seu sorriso predatório, ergueu-se da cadeira, os cabelos prateados caindo como uma cascata de gelo sobre os ombros esguios. Então, a humana aceita. Que o sangue fale por si, disse ela, a voz melíflua escondendo o veneno de suas ambições. Vesper cobiçava o trono de Thorn há anos, tecendo intrigas nos corredores sombrios do castelo, usando tratados falsos para minar a matilha real e atrair clãs rivais das florestas distantes. Thorn permaneceu imóvel à cabeceira da mesa, seus olhos âmbar fixos em Elara, com uma intensidade que a ancorava em meio ao pavor. "O ritual será aqui e agora", declarou ele, a voz grave ecoando como um rosnado protetor. "Mas sob minhas regras. Nenhum dano desnecessário, Vesper. Seu sangue é o meu, e o dela. Pode ser o elo que nos salva." Ele gesticulou para um dos guardas, que trouxe uma adaga de prata antiga, sua lâmina gravada com runas lupinas que brilhavam fracamente, como veias de luar petrificadas. O medalhão em seu peito pulsava em sincronia com o coração de Elara, um lembrete do toque que os ligara na visão anterior. Aquela mulher de curvas generosas, sua ancestral, selando um pacto com um alfa sob a neve eterna. Elara se levantou devagar, as pernas trêmulas como se pisasse em gelo fino. O vestido cinzento colava a sua pele suada, acentuando as curvas que sempre a fizeram se sentir exposta, vulnerável. "O quê? O que eu devo fazer?" sussurrou ela, a voz rouca de medo e uma faísca de determinação que surpreendia até a si mesma. As memórias fragmentadas ainda ecoavam em sua mente. Uivos de união, sangue misturado na terra nevada, uma força adormecida que seu pai negara com punhos e insultos. "Você é uma aberração, gorda e inútil", gritara ele antes de abandoná-la nas mãos das tias, que a usavam como moeda em trocas com mercadores das vilas. Agora, naquele salão gótico, cercada por feras imortais, Elara sentia o sangue se agitar, como se respondesse ao chamado de Thorn. Vesper aproximou-se com passos felinos, pegando a adaga das mãos do guarda. Simples, humana. Um corte no pulso, uma gota no cálice. Meu sangue responderá ao seu. Se houver laço ancestral, ele se revelará. Se não... Bem, a maldição de Lupória não tolera imposturas. Seus olhos, de um cinza gélido, varreram o corpo de Elara com desprezo evidente. E olhe para você, ocupando espaço como uma montanha de carne. Como uma criada como essa poderia carregar o sangue da lua? É uma piada cruel, majestade. O insulto cortou fundo, reavivando as cicatrizes emocionais que Elara carregava como correntes invisíveis. Ela encolheu os ombros, o rosto corando violentamente, mas Thorn interveio antes que as lágrimas traíssem sua fraqueza. "Basta, Vesper. Seu veneno não mancha o que é puro." Ele se ergueu, posicionando-se ao lado de Elara, sua presença imponente como uma muralha contra o frio e o julgamento. O cheiro dele, musgo úmido e ferro aquecido, a envolveu, acalmando o tremor em suas mãos. Pela primeira vez, Elara não se sentiu sozinha. O alfa a protegia, não por pena, mas por um desejo primal que faiscava entre eles, um laço que transcendia tratados e hierarquias. Vesper revirou os olhos, mas prosseguiu. Ela cortou seu próprio pulso com precisão, o sangue escuro pingando em um cálice de prata no centro da mesa. O líquido fumegou levemente, carregado de magia lupina.
memórias de caçadas antigas, maldições tecidas em rituais sob luas sangrentas. Sua vez, porca, sibilou ela, estendendo a adaga para Elara. Os conselheiros murmuraram, alguns com olhares ávidos de escândalo, outros com curiosidade relutante. Fora dali, o vento uivava mais forte, batendo contra as vidraças como se as montanhas testemunhassem o julgamento. Com o coração martelando, Elara pegou a adaga, a lâmina fria contra sua palma calejada. Ela olhou para Thorn, buscando força em seus olhos, e viu ali não só poder, mas uma vulnerabilidade. O peso da imortalidade solitária, a perda de aliados em batalhas contra clãs que exploravam a maldição de sua linhagem. Eu confio em você, murmurou ele baixinho, só para ela, um segredo compartilhado que aqueceu seu peito como uma fogueira interna. Inspirando fundo, Elara pressionou a lâmina contra o pulso, o corte ardendo como fogo líquido. Uma gota de sangue caiu no cálice, misturando-se ao de Vesper. O ar vibrou instantaneamente. O líquido no cálice borbulhou, liberando uma névoa prateada que se ergueu como um espírito invocado. Visões inundaram a mente de todos. A ancestral de Elara, uma mulher robusta de cabelos castanhos como os dela, correndo pelas florestas nevadas de Lupória, unindo-se ao alfa progenitor de Thorn em um ritual de sangue. Elas dançavam nuas sob a lua, corpos entrelaçados em uma dança de aceitação e poder, selando um tratado que protegia humanos e lobos contra as trevas das montanhas. Mas traição veio, humanos invejosos romperam o laço, amaldiçoando a linhagem com rejeição, forçando os alfas a uma solidão eterna e os descendentes humanos a uma vida de desprezo pelo próprio corpo. Elara ofegou, sentindo o poder despertar em suas veias, uma força selvagem, como presas brotando em sua alma, curvas que não eram fraqueza, mas armadura ancestral. Seu corpo formigou, o calor se espalhando de seu pulso para o peito, onde o desejo por Thorn se acendeu como uma chama proibida. Vesper recuou, o rosto pálido de fúria. Impossível, ela é. Ela é uma aberração. Esse laço deve ser destruído, majestade. Clãs rivais já marcham das fronteiras. Uma humana como ela enfraquecerá a matilha. Thorn rosnou avançando sobre Vesper com olhos flamejantes, e a aura alfa dominando o salão e forçando os conselheiros a baixarem a cabeça. Não. Elara é o elo que quebra a maldição. Seu sangue a confirma. Ela desperta agora e com ela nossa força. Ele se virou para Elara, tocando seu ombro com gentileza feroz, o contato enviando ondas de sensual tensão por seu corpo. Você sentiu, não é? O chamado. Não é monstro, Elara. É poder, e eu. Eu o protegerei como o laço exige. Mas Vesper não se rendeu. Então teste-a de verdade, cuspiu ela, os olhos brilhando com malícia. Mande-a para as masmorras esta noite, onde prisioneiros rivais esperam. Se o sangue dela for forte, sobreviverá ao interrogatório. Caso contrário, que a maldição a consuma. Os conselheiros assentiram, a intriga política tecendo sua teia, enquanto a neve lá fora caía como um véu de segredos. Elara encontrou o olhar de Thorn, o anseio entre eles crescendo em meio ao perigo, um amor nascente, forjado em sangue e rejeição, que poderia salvá-los ou destruí-los nas sombras góticas de Eldrath. Thorn hesitou, o conflito em seu rosto revelando o dilema moral, protegê-la ou forçá-la a provar seu valor. Vesper tem razão em parte, admitiu ele, a voz baixa e carregada de relutância. Mas eu irei com você, Elara. Juntos enfrentaremos as sombras. Ela assentiu, o medo misturado a uma coragem recém-despertada, sentindo o corpo pulsar com uma vitalidade que curava feridas antigas de body shaming e abandono. Enquanto o conselho se dispersava em murmúrios, o casal, criada e alfa, saiu para os corredores frios, o laço se fortalecendo como um pacto invisível, sob o olhar implacável das montanhas, que guardavam maldições e esperanças eternas. As masmorras do castelo de Eldrath estendiam-se como veias negras sob as fundações de pedra, um labirinto de corredores úmidos, onde o eco de correntes enferrujadas se misturava ao gotejar incessante da água infiltrada das montanhas. O ar era gelado e denso,
carregado de mofo, sangue seco e o cheiro feral de presas rivais, lobos capturados em emboscadas nas fronteiras nevadas de Lupória. Tochas tremeluziam em suportes de ferro forjado, lançando sombras alongadas que dançavam como espíritos inquietos nas paredes escavadas na rocha viva. Lá fora, a tempestade de neve rugia, isolando o reino em um manto branco de isolamento, como se as montanhas conspirassem para guardar os segredos mais sombrios do Alfa. Elara seguia Thorne pelos degraus em espiral descendentes, o vestido cinzento colando a sua pele suada, apesar do frio que mordia seus ossos. Cada passo ecoava seu coração acelerado, uma mistura de terror e empolgação que pulsava em suas veias desde o ritual no conselho. O corte no pulso ainda ardia, uma linha fina agora cicatrizada por uma força inexplicável, mas o formigamento permanecia, um eco do laço ancestral que a ligava ao rei. Seu corpo, outrora fonte de vergonha com suas curvas generosas que a faziam se sentir um fardo, agora parecia carregado de potencial, como se cada prega de carne escondesse presas adormecidas. Eu não sei se consigo, sussurrou ela, a voz ecoando fraca contra as paredes. Esses prisioneiros, eles são feras, e se o sangue em mim não for forte o suficiente? Se Vesper estiver certa e eu for só? Uma aberração? Thorne parou no patamar intermediário, virando-se para ela com uma gentileza feroz que contrastava com sua estatura imponente. Seus olhos âmbar brilhavam na penumbra, refletindo a luz das tochas como luas em miniatura. Ele estendeu a mão, tocando seu braço com dedos calejados pelas batalhas, o contato enviando uma onda de calor sensual que a fez ofegar baixinho. Você duvida porque eles a ensinaram a duvidar, murmurou ele, a voz grave como o ronco de uma matilha unida. Seu pai, as tias, as servas, todos ecoam a maldição que romperam séculos atrás. Mas eu sinto você, Elara. Seu sangue canta o mesmo hino que o meu. União, não rejeição. Nas masmorras, não interrogaremos sozinhos. O laço nos fortalecerá. Confie no que desperta em você, como eu confio. Ela assentiu, o peito apertado por um anseio que ia além do medo. Um desejo proibido de se entregar àquele alfa que a via não como presa, mas como igual. O cheiro dele, musgo e ferro misturados, a envolvia como um abraço primal, dissipando as inseguranças que a atormentavam desde Frosthaven. As tias a trancavam em celeiros durante invernos rigorosos, zombando de seu corpo gordo e inútil, enquanto a trocavam por suprimentos. Você come como um lobo, mas não tem presas, riam elas. Agora, descendo para o abismo, Elara sentia presas metafóricas brotando em sua alma, impulsionadas pelo toque de Thorne. Eles chegaram à câmara principal das masmorras, uma caverna vasta escavada na rocha, iluminada por uma única pira central que crepitava com lenha úmida. Correntes pendiam do teto como teias de aranha, e em uma cela improvisada de grades de ferro, 3 prisioneiros rivais se agitavam. Lobos de uma matilha das florestas orientais, capturados por invadir territórios, sob pretextos de tratados falsos tecidos por Vesper. O líder, um beta corpulento chamado Garrick, com pelagem cinzenta desgrenhada e cicatrizes cruzando o peito nu, rosnou ao vê-los. Seus olhos vermelhos flamejavam de ódio presas à mostra em uma transformação parcial induzida pela raiva. O alfa solitário e sua vadia humana, cuspiu ele, a voz rouca ecoando nas pedras. Vesper nos prometeu liberdade se falássemos. Onde está ela? Ou veio você para nos devorar, Thorne? Sua maldição o torna fraco, sem matilha verdadeira, sem herdeiro. Thorne avançou, sua aura dominante fazendo os prisioneiros recuarem instintivamente. Mas Elara sentiu o peso das palavras. A maldição de sua linhagem, imortalidade sem laços duradouros, aliados que envelheciam e morriam enquanto ele persistia, era o calcanhar de Aquiles de Lupória. Clãs rivais exploravam isso, enviando espiões para vilas humanas como Frosthaven, forçando tributos que enfraqueciam os tratados ancestrais. Fale do que sabe, Garrick, ordenou Thorne, a voz um rosnado baixo que vibrava no ar. Vesper trama com vocês? Os invasores nas fronteiras carregam seu cheiro. Garrick riu,
um som gutural que ecoou como uivos distantes. E o que uma porca como ela fará? Olhe para sua aliada. Carne farta, sem garras. Ela treme como uma presa. Vesper diz que você a usa para disfarçar fraqueza. Mas nós sabemos, humanos diluídos não quebram maldições. Liberem-nos, e provaremos lealdade à verdadeira alfa. O insulto atingiu Elara como uma garra, reavivando o trauma de rejeição. Seu corpo formigou com humilhação, as curvas que sempre a fizeram se esconder agora expostas sob o olhar predatório dos prisioneiros. Lágrimas queimaram seus olhos, mas Thorn se posicionou entre ela e as grades, seu corpo uma barreira protetora. Toque em suas palavras de novo, que eu arranco sua língua, rosnou ele, os olhos flamejando. Mas Elara, sentindo o laço pulsar, deu um passo à frente. Não por mim, disse ela, a voz ganhando força surpreendente. Pelo que sei de dor. Vocês invadem vilas como a minha, levando tributos que destroem famílias. Meu sangue carrega memórias de traição, a mesma que Vesper revive. Fale, ou o laço nos fará ver a verdade em você. As palavras saíram instintivas, impulsionadas pelo sangue misturado no ritual. Os prisioneiros hesitaram, e então Garrick urrou, forçando uma transformação parcial que esticou as correntes. Ele avançou contra as grades, garras estendidas, mirando Elara como a mais fraca. Mas o ar vibrou com o laço. Thorn rosnou em sincronia, e Elara sentiu uma onda de poder ancestral surgir. Visões de sua ancestral dançando com o alfa, sangue selando união. Seus olhos verdes brilharam com um fulgor lupino, e ela ergueu a mão, uma energia sutil emanando de seu pulso, como névoa prateada que envolveu Garrick, forçando-o a recuar com um ganido de dor. Impossível! Gaguejou o Beta, caindo de joelhos. Ela carrega o laço da lua antiga. Vesper nos enganou. Ela quer o trono para si, usando-nos para romper o tratado de Frosthaven de vez. Os clãs marcham amanhã, sob bandeira de paz falsa. Thorn absorveu a confissão, o rosto endurecendo com fúria calculada. Ele tocou o ombro de Elara, o gesto carregado de orgulho e desejo, seus dedos traçando levemente sua clavícula exposta, enviando arrepios sensuais por sua espinha. Você o quebrou sem violência, murmurou ele só para ela, o hálito quente contra sua orelha. Seu poder desperta, curando o que a maldição feriu em mim. Não é fraqueza, Elara, é a força que eu esperei por eras. Mas o triunfo foi breve. Um rugido ecoou do corredor. Guardas leais a Vesper, alertados por espiões, avançavam com presas à mostra. Traidores! Gritou um deles, liderando uma emboscada para silenciar os prisioneiros e capturar Elara. Thorn se transformou parcialmente, presas alongando-se, enquanto puxava Elara para trás de uma coluna de pedra. Corra para o salão superior! Ordenou ele. Mas ela balançou a cabeça, o laço os unindo em uma dança instintiva. Juntos, enfrentaram os atacantes. Thorn rasgando o ar com garras, Elara canalizando o poder recém-despertado para criar ilusões de névoa que confundiam os inimigos. Ecos de memórias ancestrais que os faziam reviver traições passadas. A luta foi feroz, sangue espirrando nas pedras frias, mas o laço os tornava imparáveis. Um alfa e sua contraparte humana, curando feridas mútuas de solidão e rejeição. Um guarda caiu aos pés de Elara, que ela o imobilizou com uma visão forçada de sua própria maldição. Lágrimas escorrendo por seu rosto ao sentir o peso da violência. Thorn terminou o confronto com um uivo vitorioso, mas ferido no ombro, o sangue escorrendo pela túnica rasgada. Eles emergiram das masmorras ofegantes, o ar superior mais puro contrastando com o abismo abaixo. Thorn encostou-se à parede, puxando Elara para perto, seus corpos pressionados em um abraço urgente. Você salvou a matilha hoje, sussurrou ele, os lábios roçando sua testa, o desejo entre eles acendendo como uma fogueira na neve. E a mim, o amor que nasce disso, é o verdadeiro pacto. Ela se derreteu contra ele. As curvas que outrora a envergonhavam agora um refúgio para sua força, enquanto a tempestade lá fora amainava, revelando estrelas que prometiam um amanhecer de confrontos finais.
Mas Vesper ainda tramava nas sombras da corte, e o laço de Elara e Thorn seria testado em uma escolha entre mortalidade e o eterno, onde o amor poderia quebrar todas as maldições. A luz fraca do amanhecer filtrava-se pelas janelas em arco do castelo de Eldrath, tingindo os corredores de um azul gélido que se misturava ao sangue fresco no ombro de Thorn. Elara o apoiava, o braço ao redor de sua cintura larga, sentindo os músculos tensos sob a túnica rasgada. O cheiro metálico de feridas lupinas a envolvia, misturado ao musgo primal dele, e cada passo ecoava como um pacto selado nas pedras antigas. As masmorras ficavam para trás, mas o eco dos uivos dos prisioneiros libertos, agora leais após a confissão forçada, ainda ressoava em sua mente. Garrick e sua matilha haviam jurado fidelidade, traindo Vesper em troca de misericórdia, mas o preço da traição pairava como uma maldição renovada. "Você está sangrando demais", murmurou Elara, a voz trêmula de preocupação, enquanto guiava Thorn para uma alcova escondida nos degraus superiores. Seu próprio pulso latejava, o poder despertado pulsando como um segundo coração, curando arranhões que os guardas rivais lhe haviam infligido. Mas o trauma da luta a assombrava, as garras roçando sua carne, os insultos ecoando porca fraca, reavivando as vozes do pai e das tias. Seu corpo, com curvas que agora pareciam armadura em vez de fardo, tremia não só de frio, mas de uma vulnerabilidade exposta. "Deixe-me ver. Meu sangue. Talvez possa ajudar, como no ritual." Thorn parou, encostando-se à parede úmida, seus olhos âmbar suavizando ao fitá-la. Ele ergueu a mão, traçando o contorno de seu rosto com dedos gentis, manchados de sangue seco. "Você já ajudou mais do que imagina. Elara, o laço nos uniu nas sombras, agora ele nos guiará à luz." Ele puxou-a para mais perto, os lábios roçando sua testa em um toque que enviou arrepios sensuais por sua espinha, um fogo proibido que combatia o gelo das montanhas. "Sinto sua dor, o medo de não ser suficiente, de ser vista como monstro. Mas eu vejo você, forte, generosa, o elo que minha imortalidade ansiava. Não por pena, mas por desejo. Um alfa não escolhe presas, escolhe iguais." As palavras a desarmaram, lágrimas quentes escorrendo por suas bochechas. Pela primeira vez, o peso de seu corpo não era vergonha, mas um refúgio onde Thorn se aninhava, sua cabeça inclinando-se para beijar o canto de sua boca. O beijo foi breve, mas intenso, selando memórias ancestrais que fluíam entre eles. A mulher de curvas como as dela, abraçando o alfa sob a lua, corpos entrelaçados em aceitação total. Elara retribuiu, as mãos explorando o peito dele, sentindo o pulsar do medalhão contra sua palma. "Eu tenho medo", confessou ela, a voz rouca. "De Vesper, da corte, de mim mesma. E se o poder me transformar em algo que eu não reconheça? Meu pai me odiava por ser assim. E se você?" "Eu nunca", rosnou Thorn, puxando-a para um abraço feroz, ignorando a dor no ombro. "Seu corpo é sagrado, Elara. Curvas que carregam a força da terra, não fraqueza. A maldição nos separou por gerações. Agora, o amor nos cura." Mas o momento foi interrompido por alarmes distantes. Sinos de torre ecoando, uivos de matilhas alertas. Vesper havia agido. Espiões confirmavam que ela reunia aliados no grande salão, declarando Thorn traidor por aliar-se a uma humana diluída, invocando um ritual antigo para romper todos os tratados e coroar-se alfa suprema. Eles correram pelos corredores, o castelo despertando em caos. Servas gritando, guardas leais colidindo com traidores. A neve havia parado, revelando um céu cinzento, onde as montanhas de Lupória pareciam sentinelas silenciosas, testemunhas de destinos entrelaçados. No grande salão, sob lustres de cristal enegrecido pelo tempo, Vesper presidia uma assembleia forçada. Nobres lupinos e humanos tributos se aglomeravam, o ar carregado de incenso e medo. Ela estava no trono de carvalho entalhado com presas, uma adaga cerimonial em punho, recitando palavras de uma maldição revivida. "Pelo sangue rompido de Frosthaven, eu dissolvo os laços. Thorn cai,
e Lupória renasce sob garras verdadeiras. Thorn irrompeu pela porta dupla, Elara ao seu lado, o laço os fazendo brilhar com uma aura prateada sutil. Pare, Vesper, trovejou ele, a voz ecoando como um uivo que fez os traidores recuarem. Seu ferimento sangrava, mas o poder de Elara fluía para ele, curando tecidos com toques instintivos em seu braço. Sua traição acaba aqui. Os prisioneiros confessaram. Você forjou invasões para enfraquecer a matilha, tudo por ambição, mas o tratado ancestral vive em Elara, e ela o restaurará. Vesper riu, os olhos cinzentos flamejando de fúria, enquanto erguia a adaga para um ritual final. Um espelho antigo no centro do salão, símbolo de verdades reveladas, onde pretendia refletir a fraqueza de Elara e amplificar a maldição. Uma criada gorda. Veja-se no espelho, humana. Seu reflexo grita inutilidade, carne que devora, sem presas para caçar. Eu serei a rainha imortal sem laços fracos como o seu. Ela invocou a névoa negra da maldição, sombras rastejando pelo chão como serpentes, visando Elara primeiro. O ataque veio rápido. Tentáculos de escuridão envolveram as pernas de Elara, sussurrando traumas. Vozes do pai. Monstro inútil, das tias. Porca faminta, das servas. Esconda essa gordura. Ela caiu de joelhos, o corpo tremendo, inseguranças florescendo como espinhos em sua alma. Mas Thorn se jogou ao seu lado, cortando as sombras com garras, seu sangue misturando-se ao dela no chão de mármore. Levante-se, meu amor, urrou ele, os olhos encontrando os dela em meio ao caos. O espelho mostra a verdade. Você é digna, bela em sua força. Escolha, mortalidade sozinha ou eternidade conosco. O dilema moral a rasgou. Imortalidade significava abandonar sua humanidade, mas recuar era condenar Thorn à solidão eterna. Lágrimas fluindo, Elara se ergueu tocando o espelho com a mão ensanguentada. A superfície ondulou, refletindo não vergonha, mas glória. Seu corpo curvilíneo como deusa da lua, unido a Thorn em um abraço eterno, quebrando a maldição. O poder ancestral explodiu, uma onda de luz prateada que dissipou as sombras, forçando Vesper a recuar com um grito agonizante. A alfa traidora caiu, o laço rompido em seu próprio sangue, exilada para as montanhas onde maldições a consumiram. O salão silenciou, nobres e servas ajoelhando-se em reverência. Elara, ofegante, virou-se para Thorn, o desejo entre eles acendendo como uma fogueira gótica. Eu escolho nós, sussurrou ela, puxando-o para um beijo profundo, corpos pressionados em uma dança sensual de aceitação. O laço selou-se. Ela ganhou longevidade, não imortalidade plena, mas o suficiente para caminhar ao lado dele, curvas abraçadas por braços protetores. Seu trauma se dissolveu. O corpo agora símbolo de poder, pertencimento encontrado no amor que transformava monstros em heróis. Meses depois, sob uma lua cheia serena, o castelo de Eldrath erguia-se renovado, torres perfurando um céu estrelado. Elara, rainha ao lado de Thorn, caminhava pelos jardins nevados, o ventre arredondado, prometendo um herdeiro do laço restaurado. Vilas como Frosthaven floresciam sob tratados verdadeiros, humanos e lobos unidos contra as trevas. No espelho do salão, ela se via inteira, não gorda, mas plena, amada. O rei lobisomem sentou-se ao seu lado em uma mesa de banquete, oferecendo não sobras, mas o mundo. Coma comigo para sempre, murmurou ele, e ela sorriu, o coração uivando em harmonia com as montanhas eternas.